Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa 21ª live, a nossa penúltima live, que tem por título Vida Regrada e Orações Simplificadas, certo? Esse aqui é o penúltimo capítulo da segunda parte do livro que nós usamos como base, conhecido como Quero Ver a Deus, né? É o livro do Beato Frei Maria Eugênio. E a gente agora está chegando nos finalmente, né, na conclusão entrando nas terceiras moradas, né, que é o que a gente está tratando, né, que o nosso curso tem por finalidade entrar nas terceiras moradas. Boa noite, Sérgio, tudo bom? Oi, Brunão, boa noite. Tá dando certo aí pra me escutar? Estou lhe ouvindo bem, você está me ouvindo? Joia. Tá dando aquele eco de novo, se você puder baixar aí o som um pouquinho, Melhorou? vou testar. Não estou me ouvindo não, beleza. Vamos iniciar? Vamos embora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu te peço que ilumine nossas faculdades, nossos pensamentos, nossas potências, para que tudo que aqui seja tratado, tudo que aqui seja falado, seja de acordo com a tua vontade, com o teu coração, com a tua igreja. Te peço que ilumine todos aqueles que estiverem acompanhando ao vivo, todos aqueles que estiverem em suas casas, acompanhando mais tarde, seja no Instagram, no YouTube, e que essa live possa edificar um pouquinho mais a vida espiritual de cada um. Que Nossa Mãezinha do Céu, Santa Maria, interceda sempre por nós e nos guarde e nos ensine a meditar a vida de seu Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, iniciando, né, eu queria ler aqui a primeira frase que está no material, quem tiver aí acesso ao nosso material que a gente colocou aí no grupo do WhatsApp, é uma frase de Santa Teresa, né? Então, vou ler aqui para vocês. Aqueles que, pela misericórdia de Deus, venceram esses combates, entrando pela perseverança nas terceiras moradas, que lhes diremos, senão, bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Sem dúvida, é com razão que chamamos de bem-aventurado quem teme o Senhor, pois se não retrocede, percorre, a nosso ver, o caminho seguro da salvação. Então, quem vem acompanhando, né, nossas lives, as primeiras 12 lives elas eram mais específicas sobre pontos da fé e eles podiam ser separados, mas só que essas lives da segunda parte elas são sequenciais. Então essa live de hoje ela é a capitulação da segunda morada e a entrada nas terceiras moradas, certo? E o que é que acontece nas segundas moradas? Se vocês lembram bem, a gente falou, as moradas pares, elas são moradas de transição, são moradas onde a gente passa por alguma purificação, seja ela espiritual ou física mesmo. A gente passa nas segundas moradas, a gente passa a purgação própria, nós mesmos fazemos violência contra nossas próprias vontades e nosso próprio desejo. Nós fazemos a violência contra nós mesmos para poder nos aproximar daquilo que nós entendemos que é o caminho da igreja, que é o caminho da santidade. Isso aí é a aridez das segundas moradas, as penitências e correções que nós aplicamos sobre nós nas segundas moradas. Nas quartas moradas a gente vai ter a noite escura da alma, que é quando Deus vem a corrigir nossa vontade para que ela possa ser unida a dele nas quintas moradas. E nas sextas moradas a gente tem a noite escura do Espírito, que é a espera. Ou seja, a ausência de Deus que nos promete que vai desposar
que vai nos desposar. Então, nas sextas moradas, a gente tem a noite escura do Espírito, que é a última purificação, uma purificação passiva por nossa alma e ativa por Deus, para o matrimônio espiritual das sétimas moradas. Então, quem, por perseverança, né, por vontade e pela graça de Deus, consegue ser fiel às purificações e atravessar o deserto das aridez das segundas moradas, chega nas terceiras moradas, que é, como a gente falou, no curso todo, são as moradas mais avançadas que podemos chegar por vontade própria. E nas terceiras moradas a gente encontra a vida regrada, né, que nada mais é do que uma vida sobre regra. Então, em que consiste a vitória para se chegar à terceira morada? Né? É um triunfo devido à energia perseverante da vontade iluminada pela razão. Ou seja, você entende, a gente tem a primeira conversão, não quero ser do mundo, quero ser de Deus, que é as primeiras moradas. A gente abandona o pecado mortal e entra no castelo. Né? Então, essas são as primeiras conversões. E quando você, pela razão, pela sua inteligência de querer ir para o céu, de querer ser santo, né? Não só quer ser do mundo, como quer ser santo, que é a famosa segunda conversão, você quer ser santo, você entra nas segundas moradas. E ao persistir, né? Ao persistir com essa vontade, a sua vontade de ser santo iluminada pela razão que é o sentido da vida é o céu, essa vontade de ser santo iluminada por essa razão, nos faz avançar até as terceiras moradas. E aí, o que é que o Frei vem dizer, né? Que mesmo assim, mesmo neste início, essa alma não parece empenhada, né, na via da perfeição. Por quê? Porque ainda faltam as purificações posteriores, as purificações que virão nas duas noites escuras passivas, a noite escura dos sentidos e a noite escura dos espíritos, né? Que são as noites da quartas e sextas moradas. Então, quando você chega nas terceiras moradas, existe duas coisas que se sobressaem, né, nas terceiras moradas, que são a vida regrada e as orações simplificadas. O que a vida regrada é muito exterior, certo? E as orações simplificadas, ela é bem interior e fica mais à vista da alma, da própria alma, da pessoa que está na terceira morada, do confessor e do dirigente espiritual, que é aquele cargo que a gente falou aí segunda-feira passada, né, Sérgio? Isso. Então, você quer comentar alguma coisa, Sérgio, antes da gente entrar na vida regrada? Não, eu comento quando a gente for entrando nos tópicos. Tudo bem. Então, vamos lá. Vida regrada. O que é uma vida regrada? A vida regrada, como o próprio nome já diz, é uma vida que tem uma regra. Eu acho que a gente já bateu muito nisso aqui durante o curso inteiro. Né? Você vai ter que regrar a sua vida. Você vai ter que ter uma regra. Seja ela qual for a regra. Seja ela uma regra branda ou uma regra árdua, mas você precisa ter uma vida regrada, uma vida onde você vai dividir seus horários e vai ter um horário fixo para rezar, vai ter um horário fixo para trabalhar e para ter garantir seu sustento da sua família, se você for sustentar uma família também, e vai ter também um horário para as outras atividades, ou seja, de diversão, seja elas atividades intelectuais, de estudo, né? Ou atividades de familiares. Né? Você tem que ter todas essas atividades de uma maneira regrada, de uma maneira ordenada. Aí eu vou ler aqui como Santa Teresa, né, descreve as almas de terceiras moradas. Né? Elas têm grande desejo de não ofender Sua Majestade e apreciam fazer penitência, evitando até mesmo os pecados veniais. Ou seja, isso é uma característica das segundas moradas, né, que se adquire. Né? Você começa a evitar os pecados veniais, já nas segundas moradas, só que ela continua. Tem seus momentos de recolhimento, ou seja, a alma já faz a oração de recolhimento, e empregam bem o tempo, certo?
exercitando-se em obras de caridade para com o próximo. Essas almas são corretíssimas no falar e no vestir, ou seja, são almas que têm pudor, né? Que são almas que procuram se vestir bem e falar bem, não falar a língua do mundo, falar a língua dos santos, bem como na administração da casa, quando a tem. Trata-se de estado desejável, ou seja, a santa ela é certeira. Todos nós devemos chegar às terceiras moradas. É o estado que todos nós devemos desejar alcançar. E ela resumiu aí praticamente as três primeiras moradas, as primeiras, segundas e terceiras. Como o próprio Frei ele fala, né? A gente normalmente desconsidera as primeiras moradas porque a alma ela ainda está muito presa ao mundo, muito presa às más inclinações. Então, nas segundas moradas, ela começa a odiar o pecado, né? Porque ela diz, agora eu quero ser santo. Então, ela passa para ser santo, tem que odiar, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. No caso de eu falando de odiar, né? Eu não estou dizendo assim que Deus tem ódio, mas o que não é de Deus é contra Deus, né? Então, os pecados, sejam eles mortais ou veniais, são para serem combatidos, né? E é isso que a Santa vem dizer. Quando as almas estão nas terceiras moradas, elas têm muito temor a Deus, a fim de nem magoá-lo, né? Nem ofendê-lo com os pecados veniais. A alma procura, já tá fazendo tanta ascese, tanta purificação, que ela tenta se libertar até dos seus próprios pecados veniais. Tem os momentos de recolhimento, ou seja, pratica a oração de maneira regrada, né? E emprega e faz a última coisa, que é o que falta lá nas terceiras moradas, que é um apostolado. Ela pratica as obras de caridade, ela transborda o evangelho que ela absorve através das suas orações de recolhimento, né? O que é que acontece quando a gente reza, quando a gente faz a oração, nossa oração pessoal? A gente já falou isso, né? Deus, a gente conhece a Deus e também nos conhece. Então, quanto mais a gente reza, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente tem uma vida espiritual ativa, a graça de Deus ela vem nos santificar, a graça santificante ela vem nos encher, até chegar ao ponto que ela vai transbordar, e esse transbordamento se transborda em ações de caridade, seja ela caridade propriamente física, né, que são ações de caridade como a esmola, né, a doação de alimentos, seja ela a caridade totalmente física, como também a caridade espiritual, a caridade do amor, né, de você amar o próximo, de você ajudar o próximo naquilo que for necessário, seja de maneira espiritual ou física. Então, a vida interior está tão bem organizada, né, porque a exterior também está. Ou seja, a organização viver a vida regrada organiza a vida interior e a vida exterior. Inicia-se por baixo, né? Você vai organizando sua vida exterior, você vai tendo horários e essa organização transborda também para a vida interior. E aí aquela alma ela se encontra balanceada, por assim dizer, né? Não entendo que é um balanceamento de um carro, apesar do sentido ser o mesmo. Na balança, aquela alma tem tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo. Tempo para trabalhar e tempo para ser de Deus e fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Bruno, Sendo as duas coisas. Pois não, Sérgio? é interessante isso que você falou de Santa Teresa, porque muitas vezes, quando a gente quer organizar a nossa vida, a gente, a gente espera encontrar o discernimento correto para logo em seguida agir. Mas Santa Teresa d'Ávila ela vai falando que é ao passo que eu vou agindo que o discernimento vai se aprimorando e eu vou organizando a minha vida, né? Ou Exatamente. seja, ficar dentro de nós ruminando as coisas, isso não vai melhorar nada, né? O que melhora Você tem é que vir para o mundo, fazer uma coisinha de cada vez, entendeu? Por vir isso que para o eu, mundo real e agir. exatamente, por isso que eu falei lá algumas lives atrás, eu disse, inicie, bota um horário, seja ele 9 horas da manhã,
seja a hora que você, se você acordar, só conseguir acordar às 9 horas da manhã, inicie, coloque lá seu horário, 9 horas da manhã. Acorde todo dia naquela mesma hora, né? Isso aí eu acho que é o que mais os coaches da internet hoje em dia estão falando sobre isso. Mas Santa Teresa já fala isso aí desde 1500 e pouco. Então, isso aí não é novidade para os homens. O homem precisa de horário, ele precisa de rotina, ele precisa ter isso de maneira ordenada, de maneira a viver uma regra. Tem um horário, estipule uma Ave Maria por dia que seja, bem rezada. Né? Se você disser, vou acordar todo dia às 9 da manhã e às 9h05 eu vou estar rezando uma Ave Maria, oferecendo meu dia a Deus, você está no primeiro passo para uma vida regrada. É o primeiro passo. Daqui a pouco você vai conseguir acordar mais cedo, daqui a pouco você vai conseguir incluir mais orações, daqui a pouco você vai estar lá bem feliz nas terceiras moradas. Porque, E também, Brunão, pois não. isso que você fala, eu acho que tem muito a ver com a questão da pequena via de Santa Teresinha, né? É, Essa coisa da. a Porque pequena via. muitas vezes. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Porque muitas vezes a gente tem muito no nosso imaginário essa coisa de ser heróico, né? Heroísmo, heroísmo, heroísmo. Só que nosso Senhor nos Evangelhos ele disse: quem é fiel no pouco também será fiel no muito, né? Então me parece que é como se fosse uma pedagogia da graça divina. Uma vez que você conseguiu provar que você é fiel no pouco, aí Deus derrama as graças para você ser fiel no muito. Exatamente. Então, Isso pode aí falar. é exatamente o que a pequena via faz, né? A pequena via, ela quer ser amada puramente por Deus, sem méritos. Tudo que ela tenta cada vez mais aumentar as suas orações e suas penitências, né? A Santa Teresinha, ela tenta fazer isso, aumentar as orações de penitência cada vez mais, mas sempre oferecendo pelos outros, nunca por ela. E aí, quando ela vai para frente de Deus, ela vai pequena, né? Só a mercê da misericórdia divina. E aí ela é amada pela misericórdia divina. Todos os méritos da oração, tudo que ela faz, ela entrega pelos outros, né? E faz isso tudo e é amada por Deus, puramente por misericórdia. E é assim que ela acredita que Deus quer que se ame, né? Que a ame. E é assim E que a aí, pequena Bruno? via é, né? E aí, Bruno, eu acho que é essa o ponto da coisa, né? A gente arriscar ser heróico no pequeno, né? No pouco, né? Para que um dia Deus nos dê a graça de sermos heróicos no grande, né? E você tem que pensar assim, né? Que você tem que batalhar tudo. A, a vitória já tá garantida. Deus já venceu a morte. Deus já venceu os pecados. Mas, eita, Caiu do suporte. Deus já venceu. Deus já venceu. Então, o que é que você precisa fazer? As pequenas batalhas você vai enfrentando, né? E aí você vai se fortalecendo. Aquela alma vai se fortalecendo, batalha após batalha. Ela vai enfrentando, vai se fortalecendo, vai enfrentando, vai se fortalecendo, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Quando chega a hora, ela está enfrentando as coisas extraordinárias, que são as coisas dos grandes santos. A gente está aí resumindo a vida dos grandes santos. Todos eles são assim, eles vão enfrentando as pequenas batalhas, vão enfrentando as pequenas batalhas e vão crescendo, e vão crescendo. E quando chega no final da vida, eles estão mudando o mundo de verdade. Né? Estão mudando o mundo de verdade. Por estar conseguindo, por viver e vencer as pequenas batalhas diárias. Por matar um leão por dia, como o pessoal fala, né? De ir vencendo. E é isso que a vida regrada é. E aí, por exemplo, as irmãs e nós seculares, a gente vive a regra de Santo Alberto. Tem uma regra. Lá a gente tem uma regra a seguir, que é uma regra determinada pela nossa ordem, que nós optamos por participar. Entendeu? É uma regra imposta a nós, mas que nós abraçamos por amor. Foi porque assim o quisemos, assim quisemos viver essa ordem, fazer parte da ordem do Carmelo Descalço Secular. Então, a gente se impôs essa regra por amor. Deus veio à Terra por amor, fez-se homem, esvaziou-se de tudo para poder acolher o pecado e viver, para poder acolher a humanidade e viver em tudo, menos o pecado. E quando chegou a hora, ofereceu-se em sacrifício no altar
no altar para seu pai, e assim remiu todos os homens. Então é isso que a gente deve fazer. A gente deve sempre receber, se abandonar, né? Se entregar por amor a essas dificuldades e vencê-las pouco a pouco. Para talvez um dia, se não formos nós grandes santos, que sejamos pais de grandes santos, amigos de grandes santos, influência em grandes santos, e ajudemos a mudar o mundo, né? Fazendo cada vez Bru- mais pessoas santas para a Santa Igreja. Pois não, Sérgio? Brunão, tem uma coisa também que eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso, porque me parece que eu acho que vida regrada e perfeccionismo são coisas diferentes, né? Me parece que assim, uma vida regrada, ela não aprisiona, mas o perfeccionismo ele aprisiona e tiraniza, né? O perfeccionismo, ele é uma perversão da palavra. Né? Perfeccionismo quer dizer a, a aproximação do perfeito, né? E perfeito é ser santo. Então, o perfeccionismo seria você não faz nada que não seja santo. Isso é completamente o oposto do que a gente vive. Né? A gente erra, a gente cai 1000 vezes. Né? A gente precisa do sacramento da reconciliação. A gente erra e cai 1000 vezes. Então, a gente sempre tem que estar vencendo. Mesmo que a gente perca algumas batalhas, muitas batalhas, como a gente perde, né? A gente perde muitas vezes para o pecado, se não fugir dele, muitas vezes. Então, o perfeccionismo, ele diz, se você não fizer o correto, se você não fizer sempre o perfeito, você está errado. Enquanto a vida regrada seja consistente, comece por debaixo, vá crescendo. Quando cair, que Santa Teresa mesmo disse, quando ela não consegue rezar, ela volta para uma simples Ave Maria, que ela chama a saudação angélica, ou Santa Teresinha fala isso, né? Ela volta para uma saudação angélica, para uma Ave Maria, quando ela precisa. Por quê? Porque quando a gente cai, a gente se levanta. E o perfeccionismo é você nunca cair, estar sempre perfeito. Né? Isso aí é o erro. A gente sempre vai tentar vencer e sempre vai tentar seguir no caminho. Praticar a sese contra as nossas más inclinações, nossos pecados, né? Praticar a pureza, né? Que aí já volta para o material, né? A importância da sese para chegar a esse estado. E aqui Sabina falou uma coisa que é exatamente, o perfeccionismo volta-se muito para si mesmo, né? A perfeição, ser santo, é viver o evangelho, é viver para o outro. Não tem nada a ver com si, tem a ver com o outro. Tem a ver de estar junto de Cristo à cruz, a pregar a nossa cruz junto da dele, né? Isso aí é a perfeição, é ser santo. E não é querer que você seja perfeito, é querer ser perfeito porque Cristo é perfeito. Entendeu? Eu acho que é isso, né? Assim, posso estar falando Eu alguma concordo besteira, também. mas eu acredito, pelo que eu já li, estudei, que seja isso. Aí, para isso, a gente precisa ser violento, ou seja, praticar a sede, ser violento contra nossas próprias más inclinações. Precisa ter uma vida regrada que estabelece exercícios de piedade, ou seja, quando a gente já conseguiu adentrar essas seres moradas, a gente tem que garantir exercícios de piedades frequentes. Não pode, você só pode fazer uma ação piedosa, uma ação de caridade, uma vez na vida. Tem gente que faz uma vez no ano na época do Natal. É bom? É claro que eu vou dizer que é ruim você fazer caridade uma vez ao ano, mas é muito melhor se for uma ação rotineira, se forem exercícios rotineiros. Vamos aqui fazer um paralelo com o exercício físico mesmo. Se você fizer um exercício físico no ano, você não vai ficar forte. Aquele exercício físico do ano que você fizer, aquela vez, vai lhe ajudar um pouquinho? Vai, é claro que vai. Porque você fez um exercício que não estava fazendo. Mas vai lhe fortalecer de verdade? Não vai. Então, você precisa ter esses exercícios de piedade, não só frequentes, como duradouros. Coisas que realmente lhe forcem a ser piedoso, a ser caridoso, certo? Tem que definir horas do dia que você vai empregar para essas coisas, né? Se você, muito importante você fazer isso. Isso é uma coisa que um dirigente espiritual faz muito bem.
Ele pega seu dia, abre lá aquela planilha de horas e vai dizer, tal hora você vai rezar, tal hora você vai praticar a obra de caridade, tal hora você vai para a missa, tal hora você vai trabalhar, tal hora você vai ficar com sua família, tal hora você vai fazer isso aí, vai comer, tal hora você vai se exercitar, tal hora você vai ter um horário de lazer, tal hora você vai estudar. Isso é o dia de 24 horas, é uma finitude de tempo, né? O tempo é infinito, mas nossa vida é finita, né? Ninguém aqui vai viver É, eternamente na Terra, né? Todo mundo aqui vai morrer e vai para uma vida eterna ou vai para o inferno, né? Então, é, que queremos e nosso alvo seja o céu. Mas a gente tem que, né, na nossa finitude da vida terrestre, ter essa vida regrada, organizada, né? Com tudo que precisa, né? Com tudo que precisa para ter uma vida de santidade. E aí, falando uma frase aqui do Frei, né? Que a gente colocou no material, uma piedade de bom quilate que soube harmonizar muito bem exteriormente seus deveres para com Deus, para com a família e a sociedade. Ou seja, tem que ser uma piedade que seja harmoniosa com seus deveres com Deus, primeiro Deus, segundo com sua família, terceira com a sociedade. Ou seja, você pode fazer uma caridade que vai lhe tirar da, da sua família, estou falando isso aí, nós seculares, certo? Nós seculares, porque tem gente que vive a caridade 100% para Deus. E isso é ok, Deus chama, são chamados, né? São pessoas chamadas para isso, não tem problema. Ela se entrega, se doam por inteiro. Mas nós, do mundo, precisamos ter uma piedade que, primeiro, agrade a Deus, segundo, caiba na nossa vida familiar, e terceiro, que seja positivo para a sociedade. Seja positivo, que traga um bem para a sociedade. E aí, comparando essa situação, a gente vê que nas primeiras moradas, a Santa fala que se pensa em Deus uma vez ao mês. E ela diz isso sabendo que a pessoa vai à missa semanalmente. Porque tem muita gente que vai à missa e nem pensa em Deus. Talvez uma vez ao mês, quem está na primeira morada, pense em Deus. Entendeu? Enquanto quem está nas terceiras moradas pensa em Deus. Com frequência. Né? E aqui a gente coloca, né? Em que consistiu o esforço para tal mudança, ou seja, para deixar de pensar em Deus uma vez ao mês, para pensar nele com frequência. Né? A luta contra si e contra os outros para fugir das ocasiões, mortificar as tendências, organizar a sua vida, inserir nelas exercícios regulares e piedade, cumprir cuidadosamente todos os seus deveres de Estado, ou seja, isso é ser um bom importante. marido, ser um bom filho, Um ser bom trabalhador. um bom trabalhador, cumprir piedosamente. Cumprir não é abandonar, não é viver a preguiça, é cumprir piedosamente seus deveres de Estado. Seja aí o estado que você esteja, certo? Dedicar às obras de caridade o tempo que outrora ocupavam os prazeres e distrações, evitar em tudo o pecado, adquirir virtudes, enfim, ordenar toda a sua vida exterior, suas palavras e seus gestos, para que neles brilhe um discreto reflexo das disposições interiores. É por isso que eu olho para mim e vejo que a pessoa ainda não está na terceira morada. Porque quando você vê tudo isso que tem que estar, você fica assim, pensando: como é que pode? Será que eu faço tudo isso? Será que eu cumpro cuidadosamente todos os meus deveres de Estado? Será que eu dedico mais tempo para as obras de caridade do que meus próprios prazeres? Do que assistir Netflix de noite e de dia e na hora do almoço? Será que eu faço realmente isso? Ou será que eu não faço nada disso com perfeição e ainda estou lá nas segundas moradas? Bruno, Pois não, Sérgio. eu queria só abrir um parênteses, porque você foi falando e eu fui me lembrando de algumas coisas. Eu acho interessante quando o Frei diz cumprir cuidadosamente todos os seus deveres de Estado. Porque muitas vezes a gente vive um desequilíbrio, né? Porque nós somos seculares, a nossa realidade de vida é diferente da realidade dos religiosos. Então, por exemplo, Eita, caiu, Sérgio. caiu? Tá cortando. Tá cortando. A imagem travou aqui para mim.
Será que sou eu ou é você? Quem puder falar alguma coisa, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o Sérgio? Quem puder falar. Eita, Sérgio caiu. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Vou esperar o Sérgio voltar aqui, mas vou continuando para a gente não perder aqui. Então, muitas vezes, aí eu digo com certeza, muitas pessoas que acreditam estar em moradas superiores não ainda fizeram tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Aqui, eu consegui, Sérgio. Ele está voltando. Está de volta? É o inimigo fazendo briga, mas tudo bem, estamos aí. Pode falar, Brunão. Não, eu estava dizendo, né, que muitas vezes você vê pessoas que se dizem em moradas superiores, né? E você olha para a vida da pessoa, porque essas coisas precisam estar transparentes na vida da pessoa. Uma pessoa que é regrada nessas coisas é uma coisa transparente. Se você cumpre seus deveres de Estado, se você trabalha e você é um bom pai, e você é um bom marido, é um bom filho, e gasta tempo com sua família, faz obras de caridade, tudo isso são ações exteriores. Então é muito. Você vê muitas pessoas que se dizem moradas superiores lá nas quintas, sextas moradas, quando na verdade não faz nada disso. Então é bem difícil que essa pessoa tenha subido sem passar por esses pontos, né? Então é importante a gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Olhar para dentro das nossas insuficiências, insignificâncias e analisar se é realmente, se a gente quer realmente isso, se você quer, porque é um trabalho hercúleo, né? É um trabalho grande você Trabalho de uma conseguir vida, purificar a né? sua alma dessa forma. O quê? Trabalho É de um uma trabalho de uma vida, né? vida, com certeza. Então, realmente você precisa ter aquela segunda conversão. Não é só não quero ser do mundo, quero ser de Deus. Você tem que ser eu quero, de verdade, com toda a vontade, com a graça de Deus, ser santo. Essa aí é o que precisa, é o nosso chamado universal para a santidade. A gente tem que tomar essa decisão e cumprir aí. Quem puder, tire, veja o material, separe só esses pontos aí, pregue na porta do seu armário para você ver todo dia, saber se você está fazendo tudo isso. Certo? E aí, vou avançar agora para orações simplificadas. Quer falar alguma coisa, Sérgio? Não, não, pode avançar. Certo. Eu não sei se vocês lembram, né, que a gente falou das orações de recolhimento, que é o tipo de oração que Santa Teresa indica para nós principiantes. É recolher todos os sentidos e faculdades inferiores, né? A vontade, a imaginação, recolher tudo para dentro e se colocar junto de Deus. Essa é a oração de recolhimento. Quando a gente adentra as terceiras moradas, ou seja, que a gente consegue tudo aquilo que a gente acabou de citar, e adentra, a gente avança um nível de oração e entra na oração de simplicidade, que é a alma, ela começa a ter momentos de recolhimento, apesar de experimentar securas, né? Ela perde aquela necessidade de utilizar as potências para imaginar de aquele contorno, aquela situação de Cristo, ele sendo flagelado, ou então lá ele sendo batizado, ou ele lá em cima do monte. Você perde essa necessidade de estar completamente analisando, matutando o que está acontecendo e usando toda a sua potência, toda a sua inteligência na hora que você está recolhido. E a sua oração, ela entra simplesmente, ela vê Cristo verdadeiro na hora desse recolhimento. Ela entra numa simplicidade. Você se coloca de maneira simples, junto de Cristo, independente sem ter a necessidade de visualizar nada, sem ter essa
essa necessidade da função das outras potências, da inteligência e da vontade. Você simplesmente consegue se colocar lá de maneira simples, junto de Cristo, de ver a sua luz de maneira mais clara, da maneira mais simples possível, né? E aí, eu vou ler aqui o que é que o Frei diz, né? O Senhor deseja, como recompensa pelo tempo que a alma isso se dedicou, ou seja, uma alma que já vem praticando a oração de recolhimento por muito tempo, né? Que ela e a vontade alcancem tal domínio que, diante do simples ato que indique que desejam recolher-se, os sentidos obedecem e se recolhem. Ou seja, você já forçou, foi tão violento com seus sentidos nas várias orações de recolhimento que você foi lá de maneira forçosa, forçou todos os seus sentidos para dentro. Você já fez isso tantas vezes que Deus agora permite que ao simples desejo de sua vontade, as potências se entrem para dentro, né? Que elas se recolham. E mesmo que mais tarde voltem a sair, ou seja, que mesmo que depois elas virem a louca da casa de novo, como Santa Teresa fala, né? É já grande coisa terem se rendido, pois saem dali como cativos e súditos e deixam de fazer mal, o mal que antes podiam. Quando a vontade de voltar a chamá-los, eles virão com mais presteza. Ou seja, a oração começa a ser mais fácil, não só mais simples, como mais fácil. Isso aí é o que todo mundo quer, é entrar em oração de maneira simples e fácil. Né? Essa facilidade é acompanhada por uma simplificação na atividade das potências. Exatamente o que eu falei. As potências elas agem de maneira mais simples, elas vão direto ao ponto, sem a necessidade daquele esforço descabido para controlá-las. Se antes era preciso rezar vocalmente, ou seja, você precisava rezar vocalmente para poder engajar os seus sentidos naquela oração, né, para preparar o recolhimento, agora, tendo nos esforçado por algum tempo para ficar próximos desse Senhor, ele nos entenderá por sinais, de maneira que, se antes tínhamos de dizer muitas vezes o Pai Nosso, agora ele nos ouve na primeira. O Senhor gosta muito de poupar-nos trabalho, mesmo que, em algum momento, não o rezemos mais de uma vez, tão logo entendemos que estamos em sua companhia. O que lhe pedimos e a vontade que ele tem de nos dar, bem como a boa vontade com que está conosco. Ele não vai querer que quebremos a cabeça falando-lhe muito. Ele não quer que sua inteligência fique lá matutando e criando hipóteses de explicações do que está acontecendo no Evangelho. Né? Ele quer você ali perto. É a relação simples de amigos verdadeiros, amigos que se entendem. Essa aí é a grande oração que a gente alcança no final das nossas terceiras moradas. Né? Antes se utilizava da imaginação para representar Jesus, mas agora os detalhes se esvaecem e a presença se mostra mais viva. Ou seja, quando você precisava, aquilo que eu falei, você precisava imaginar a cena, você precisava se colocar naquele contexto, você precisava fazer várias coisas. E agora não. Agora você já chega junto dele. Você, de maneira simples e reta, já se coloca no local correto, né? A inteligência perde o gosto pelas múltiplas meditações, que eu estava acabando de falar, e se prende a verdades concisas. Ou seja, em vez de meditar, ela já acredita. Jesus Cristo é Deus e homem. Ela não precisa ficar meditando isso, ela já entende, já acredita. É uma verdade simples, uma verdade pura dentro de nossa alma. E aí ela se prende naquela simplicidade. Né? Este silêncio e este repouso pacífico junto do Mestre são atitudes expressivas do amor, que favorecem de modo excelente o relacionamento. A chama do amor divino acende-se com mais rapidez, já que, como está mais perto do fogo, ou seja, a gente já está nas terceiras moradas, já está um pouco mais perto do fogo, né? Basta um sopro de entendimento e uma simples centelha que tudo incendeia. Que o toque da centelha tudo incendeia. Então, você está no meio do caminho praticamente, então você já está perto do fogo. E ali, qualquer esforço de vontade sua, e aí a gente fala vontade porque é a terceira morada, você ainda consegue por vontade, esforço próprio. Né? Qualquer esforço de sua vontade
vai tocar fogo, você vai se aproximar de Deus imediatamente, né? Como resumir a oração de simplicidade? Um olhar ativo no meio do silêncio. Você, toda a sua faculdades silenciam e você olha ativamente para Deus, para Cristo, né? E aí, algumas santas, Santa Teresa dos Andes disse que não tem coragem de fitá-lo. Santa Teresinha disse que o olharia nos olhos. E aí vai de cada um. A diferença né, você vai olhar, você vai ver o que você olhar, né? Você vai fitar seu mestre, que está ali presente na sua oração. Definimos esta oração de simplicidade como uma progressão lenta, ou seja, uma progressão da sua oração de recolhimento. É você fazer a oração de recolhimento assim, com perseverança, com a vontade reinando sobre as suas potências inferiores, né? Por saltos sucessivos, com tempos de pausa marcados, ao compará-la com a meditação, que seria um caminho regular e contínuo. Ou seja, a oração de simplicidade, ela exige muito esforço, enquanto a oração de meditação é um caminho contínuo. Você vai meditando e vai lendo alguma coisa e medita sobre isso. É algo contínuo, é algo que você sempre vai estar fazendo, enquanto a oração de simplicidade, ela é um avanço da oração de recolhimento. Marcam o triunfo da atividade intelectual na oração. Ou seja, as suas faculdades superiores, elas venceram as suas potências inferiores. Elas venceram. É um triunfo. Estas orações de simplicidade são o fruto de formas superiores e apuradas da atividade das potências intelectuais. Você conseguiu, a sua ascese surtiu efeito, você agora é senhor da sua imaginação e dos seus sentidos. Você consegue ordená-los. Isso aí é o ganho de quem conseguiu fazer a ascese de maneira correta, né? A alma empenhou-se no caminho de perfeição, colocando a serviço de seu ideal todas as suas energias intelectuais e morais, sustentada pelo auxílio geral de Deus, ou seja, pela graça atual, a graça subsistente, aquela graça que nos sustenta, que é a sua graça habitual, ela venceu. Ou seja, sustentada pela graça habitual. Com a inteligência e a vontade alinhadas para o mesmo objetivo, aquela alma venceu. Ela adentrou a terceira morada. Está na oração de simplicidade. As terceiras moradas nos mostram um triunfo da atividade humana na busca de Deus. Ou seja, a partir das terceiras moradas, nós triunfamos. Chegamos aonde o homem pode chegar na busca de Deus. Quer comentar alguma coisa, João? Só uma coisa rapidinha. As pessoas podem ficar se perguntando, mas por que a gente tem que fazer tanto esforço? Porque tem tantas cobras, víboras, né, no meio da caminhada? Mas a razão é uma só, pessoal, porque Deus quer ser procurado. Não é, Bruno? Com certeza. Deus, Deus ele tem poder Ele suficiente. nos faz partícipe da nossa própria salvação. Se ele quisesse, ele salvava todo mundo sozinho, por vontade própria. Mas não, ele quer que nós participemos junto de Cristo na nossa salvação. Então, ele nos deu o livre-arbítrio para que possamos decidir por qual caminho iremos. Né? É nossa decisão. Tudo é graça. A graça nos sustenta, a graça nos alimenta e a graça nos dá força para seguir adiante. Mas a gente tem que decidir. Tem que empregar as potências que Deus nos deu. E quando ele nos dá essas potências, ele quer que nós a usemos. Né? São os nossos talentos, não quer que a gente enterre. Quer que pelo menos a gente bote no banco para render um jurozinho. Né? Que é o que ele fala lá no Evangelho. Mas não é isso que ele quer que a gente use os nossos talentos e os multipliquem. Né? E os multipliquem. E aí, o Frei ele vai falar dos problemas que tem na terceira morada, né? Porque nada é 100%, né? A gente vai ter dificuldades sempre na caminhada da fé, né? O progresso destas almas ainda não está consolidado. Por quê? Porque ela não está no matrimônio espiritual. Não está consolidado porque a gente está no meio do caminho. Por mais determinados que estejam em não ofender o Senhor, essas pessoas evitarão essa ocasião de pecar, fugirão do pecado. Ou seja, vão realmente ser inimigas do inimigo, ser inimigas do demônio. Agindo assim com acerto.
Porque, como estão perto das primeiras moradas, ou seja, apesar de estarmos no meio do caminho, a gente ainda está mais perto da primeira do que da sétima, certo, gente? Poderão voltar a elas. Ou seja, é possível sim você retroceder na fé e voltar ou até sair do castelo. Eu A acho que tem sua uma frase, fortaleza. Bruno. Ah, Acho que tem uma frase que quem define muito bem isso é São Paulo, quando ele fala que o salário do pecado é a morte, né? Então você está nas sétimas moradas. Se você fizer uma coisa pecaminosa que tire a graça de Deus, o salário disso é a morte. você vai sair direto do castelo. É muito difícil que isso aconteça, porque, como a gente está vendo aqui, precisa de muita coisa para chegar na sétima morada, né? Então, acho que eu tenho certeza que Deus ele não chama aí qualquer pessoa que vai cair nos pecados a estar na sétima morada. Mas cabe a nós, né? Pelo menos a alcançar as terceiras, que é esse caminho aí que a gente está falando. Mas é isso mesmo, Sérgio. Para subir é uma escadaria íngreme, para descer é um escorrego. O escorrego é amanteigado, né? Tem manteiga. Para poder descer é mais fácil ainda, né? A sua fortaleza não está fundada em terra firme, ou seja, a alma ela ainda está se fortalecendo, ela não tem ainda aquela segurança necessária, como os que estão já exercitados em padecer, ou seja, como aqueles que já sofreram as noites superiores, certo? Estes conhecem as tempestades do mundo e sabem quão pouco tem a temer ou desejar seus contentamentos. Essas almas são tão avançadas que elas já conhecem as tristezas e padecimentos do mundo e sabe que não tem que procurar contentamento lá, que o contentamento está em Deus, que as coisas estão de Deus. O demônio bem sabe armar ciladas para lhe fazer mal. Ou seja, quando a alma entra nas terceiras moradas, o demônio vai atacá-la, né? E aí a gente sabe que o pecado do demônio é o pecado do orgulho, né? Que isso aí é uma coisa que já é bem debatida. Ele era tão orgulhoso por ser o maior e não poder servir os homens, as criaturas inferiores, né? E aí é que as almas na terceira morada serão mais testadas, né? O orgulho pode impedir estas almas de avançarem, pois já não se acham necessitadas de conselho. Ou seja, você exerceu tanto que aí você diz, agora, né, Sejão o místico, não preciso mais de conselho, né? Já andei onde o homem pode chegar sozinho, estou nas terceiras moradas. Me peça Quem a é que bênção, vai, né, Bruno? quem é que vai me ensinar? Eu já sou o homem que alcançou onde é que eu tenho que alcançar, né? Quem vai me ensinar? E aí o orgulho sobe e a alma cai, e aí a alma corre ao pecado, né? Vai dizer Santa Teresa, uma vez que pensam poder ensinar aos outros e sobrar-lhes razão para se sentir como se sentem. Ou seja, a alma está tão avançada, tão superior, que ela pode ensinar aos outros e não aprende nada de ninguém. Né? Ela por si soberbamente, né? Soberbamente, ela se acha mais importante do que os outros. É uma mistura de virtude e orgulho, de boa vontade sincera e ilusão, que é aí a assinatura do diabo, de pegar uma coisa É. boa e, e levá-la para o mal, né? E levá-la É. para distorcê-la para o mal. Por quê? Porque Inclusive, é virtuoso você avançar nas moradas, é virtuoso. Aí o que é que o é, diabo faz? Ele enche de orgulho, vai falar no seu ouvido vaidade. lá. Você, ó, chegou, amigão, chegou, tá bem, tá ótimo, chegou, tá nas terceiras moradas, ninguém lhe derruba mais. Isso é obra do demônio, gente. É ele que está É. lhe fazendo isso, né? Com efeito, essas almas percebem que nada neste mundo as levaria a... Eu falo isso rindo, porque não tem como, né? Nada Como neste é? mundo, as almas percebem que nada neste mundo as levariam a cometer um pecado. Isso é uma pessoa muito orgulhosa, não é não, bicho? Isso aí Achar é. que não pecaria, né? É. Mas nem mesmo um pecado venial deliberado. Né? A gente peca enquanto respira, peca quando pensa, né? Elas empregam bem sua vida e suas posses, mas se impacientam ao ver que permanece fechada para elas a porta de entrada do aposento do nosso rei. Elas não aguentam esperar. Sou eu tão
tão grande na fé por ter alcançado as terceiras moradas, eu vou esperar lá a vontade de Deus de abrir as quartas? Porque a gente sabe que para entrar nas quartas é Deus que chama, né? Deus não chama as moradas superiores. Então você tem que esperar que ele te chame. E aí você fica, não aguenta esperar, né? Você, a porta de entrada do aposento do nosso rei, de que eles se consideram súditas, ou seja, eles já são moradores do castelo, já são súditas do rei que habitam lá na sétima morada, né? É um E de pequeno fato Lúcifer, né? são, e são mesmo, ou seja, e elas são súditas do rei, mas só que elas se sentem por vontade própria, por ser próprio, por orgulho, se sentem súditas, em vez de ser súditas porque ele se rebaixou para sermos igual a nós, né? A ser humano igual a nós, e habitar dentro de nossas almas. Isso aí é o amor de Deus, ele se rebaixou e habita em nossas almas. Isso é um rebaixamento, Isso abaixar-se é, para encontrar conosco. isso é uma Entendeu, gente? humildade gigantesca. É a humildade divina e você, em vez de ser humilde, você se orgulha. Tenho Deus dentro de mim, porque eu alcancei essa virtude meritosa, né? E, todavia, que não se esqueça, aqui na terra, ainda que o rei tenha numerosos vassalos, nem todos têm acesso à Câmara Real. Ó humildade! Não sei que tentação me atinge aqui, pois não posso deixar de crer que falte um pouco dessa virtude, a quem dá tanta importância às agruras na oração. Caramba, isso Ou aí foi uma seja, tapa na cara. ou seja, você dá importância demais às agruras da oração se você se acha, porque você passa 40 minutos rezando, gente, amigo, 2 horas rezando, 3 horas rezando, seja mais humilde, porque pode ser essa a chave para abrir as portas das moradas superiores, certo? É normal que as más tendências subsistam em nossas almas aos lados das mais altas virtudes. É normal que a gente adquira a virtude, né? Adquira as virtudes mais superiores, efeitos dessa vida regrada de oração que nós tivemos, e mesmo assim as más tendências ainda estejam conosco, porque, como a gente sabe, a gente só consegue, através da ascese, purificar algumas coisas. Tem coisa que só vai sair lá na sexta morada, né? Então, é normal que aconteça essa concomitância de uma vida virtuosa e as más inclinações, né? E eu vejo muito isso nas pessoas virtuosas que têm más inclinações e que mesmo assim batalham contra elas, né? Isso acontece. É normal, essas almas tendem a não enxergar a própria miséria e não aceitar que alguém lhes venha mostrá-la. Ou seja, para que corrigir o irmão, né? Mais amor, por favor. Eu vou falar aqui só para. Muita gente fala isso, né? A pessoa é tão cheia de si que ela não consegue nem enxergar a própria miséria. Ela quer só que você se atenha à sua vida e ela dela. Aí, encerrando, né? Há um certo mal-estar em falar das terceiras moradas por ser uma mistura de pessoas piedosas, mais orgulhosas pela piedade alcançada. Ou seja, você alcançou essas coisas através dos seus esforços, né? E você não pode se orgulhar dos seus esforços. É a pequena via. A pequena via escrita, né, aí. Você não pode se orgulhar por isso. Você tem que entregar tudo e pedir a Deus que te ame por misericórdia, certo? Estas almas ainda não entraram no caminho da perfeição. Quando as almas entenderem isso, que Santa Teresinha entendeu, né, que por mais regrada e verdadeira vida que você tenha, você precisa, né, que Deus vai lhe amar por misericórdia. E aí a gente vai lembrar a história do jovem rico, né? Que ele tinha uma vida regrada. Ele vivia os mandamentos, ele era um homem virtuoso. Era um homem virtuoso, mas ele tinha a má inclinação do apego às coisas materiais. Ele tinha, o jovem rico tinha. Pergunta, ele pergunta o que precisa para ser salvo, e Deus assim o diz: para ser salvo você não precisa estar em pecado mortal, você precisa entrar no castelo. Ele diz: mas eu já faço isso, eu quero, aí Jesus Cristo completa: para seres perfeito, para seres santo, para teres a segunda conversão e adentrares as moradas mais profundas, abandona
tudo que tens e segue-me, né? Abandona tudo que possuis e segue-me. E aí, a violência que aquele jovem, que é amado por Deus, porque no texto fala, né, Que ele era Deus, amado. que Deus o olha e o ama, Jesus Cristo o olha e o ama, e ele não tem a coragem de fazer a violência em sua sese e abandonar tudo e seguir a Deus, que era aquilo que Deus o chamava naquele momento. Então ele não consegue entrar nas moradas, né? Provavelmente vai passar a vida nas primeiras moradas. E se Deus tiver misericórdia, morrerá lá, sem morrer fora do castelo. É. E é isso aí, gente. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, a gente está aí bem perto de encerrar. Nossa penúltima live, estamos indo para a derradeira, nossa 22ª quinta-feira. Foi É longo, isso aí. foi árduo, mas chegamos, né? Chegamos, né, Bruno? Vida Chegamos, regrada, né, graças a Bruno? Deus. Vida regrada, chegamos aqui, Rapaz, né? vencemos, né? Vencemos, vencemos. Falta quinta-feira ainda, mas estamos lá. Tamo aí. Então vamos encerrar. Vamos pedir que a Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa Mãe, assunta aos céus por sua vida, chegue e nos ensine a ser mais santos, a obedecer, né? Ter uma vida santa, uma vida regrada de oração e que principalmente, ao exemplo da Virgem, que nunca se gloriou, que nunca se orgulhou pelos seus feitos, mas se entregou por inteiro ao serviço de seu Filho. Possamos também não nos orgulhar e não nos achar superiores pelas graças que Deus nos dará força de alcançar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então é isso aí, pessoal. Até quinta-feira. Quinta-feira voltamos aí com o Doug. Quero agradecer aí, Sérgio, pela ajuda. E rezem por nós. Vamos todo mundo aí chegar na terceira morada, se Deus assim quiser. E a gente sabe o que Ele quer. Certo? É isso aí. Então, Tchau, tchau, valeu, pessoal. pessoal. Boa noite.